Muito bom, gente. Vamos continuar o curso de previdenciário. A gente está vendo o LOAS, né? O nosso famoso LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo que recebe o idoso, recebe o deficiente, que seja, obviamente, também uma pessoa pobre, ou seja, que vive em estado de miserabilidade econômica. Vamos ver mais detalhes desse benefício assistencial tão importante. Bom, nós vamos ter como renda mensal inicial, como falei agora para vocês, o quê? Um salário mínimo. Então, a pessoa recebe um salário, não é mais nem menos, é um salário mínimo. É diferente, por exemplo, o Bolsa Família é menos que um salário mínimo. Você, em tese, poderia ter outros benefícios, até com mais que um salário mínimo. O LOAS, o BPC, necessariamente é um salário mínimo, sempre. Se a pessoa tiver direito, receberá um salário mínimo, sem direito a abono. O que é isso, gente? Sem direito ao 13º salário, tá bom? Então, a renda mensal inicial será de um salário mínimo para quem demonstre não ter condições de prover sua subsistência ou tê-la provida por sua família. Isso, na verdade, está no texto constitucional. O que quer dizer isso? Quer dizer que a atividade estatal, ela não é primária, ela atua apenas de forma residual. Ou seja, muitas pessoas são idosas, são deficientes, mas tem uma família que tem condições de ajudá-la. Então, às vezes, sei lá, uma família de classe média, os filhos podem ajudar a mãe que não tem renda nenhuma. Perfeito. Quem tem que ajudar, portanto, essa mãe são os filhos. Se, por outro lado, a família ela não tem condições, às vezes os filhos já ganham pouco, já são casados, já têm uma condição financeira que não possibilita auxiliar ou pelo menos a contento essa mãe, e ela for idosa e não tiver outro tipo de renda, daí sim é que entra o LOAS, tá certo? Então, esse caráter residual da assistência social. A assistência social, ela só entra se, obviamente, a família não tiver condições. O que mais? Data de início do benefício. É a data de entrada do requerimento administrativo. Isso é importante. Outro dia até entrou na justiça um caso interessante, que era o seguinte. Era um casal, teve um filho que era deficiente, uma criança, um bebê deficiente. Já tinha 2 anos essa criança e eles eram muito pobres. Então, tudo bem, estava tudo certinho, tanto que estavam recebendo o benefício, desde a data de entrada do requerimento. Eles falavam o seguinte, eles entraram com a ação que eles queriam receber desde o nascimento do bebê. Porque eles falaram assim, olha, eu já era pobre, realmente, provavam isso até, né? Eu já estava em estado de miserabilidade quando a criança nasceu, e a criança nasceu documentalmente, a documentação médica demonstrava isso, ela já nasceu com deficiência. Então, eu já tinha o direito lá atrás. Até era um pleito justo, mas não foi possível conceder, porque a lei é clara, é desde a data do início do requerimento administrativo. E a gente fala, as leis que, mesmo que não sejam perfeitas, não afrontam a Constituição, não ferem diretamente a Constituição, não são, portanto, inconstitucionais, têm que ser aplicadas. Às vezes não são a melhor lei. Se eu fosse deputado, senador, presidente, talvez fosse até alterasse, talvez não fosse a mais adequada, mas é aquela que consta e deve ser aplicada. Portanto, no caso do LOAS, no caso do BPC, a pessoa passa a receber a partir, atendidos os requisitos legais, a partir da data de entrada do requerimento administrativo, tá certo? Mesmo que provar, como é esse caso, a pessoa provou que antes já atendia os requisitos, mas ainda não tinha ido lá no INSS entrar com o requerimento. Perfeito? Vamos seguir. Requisito legal para miserabilidade. Já falamos aí em outra oportunidade, é aquele previsto em lei, né, na 8743, 1/4 de salário mínimo de renda per capita. 1/4 de salário mínimo de renda per capita. Acabou. Então, você tem o quê? 1/4 de salário mínimo de renda per capita, pega a sua família, vamos pensar o seguinte, sei lá, por exemplo, faz de conta que eu sou deficiente. Eu sou deficiente e eu moro, a título de exemplo, com a minha mãe, que ganha um salário mínimo por mês e também um salário mínimo por mês. Eu e minha mãe. Ok. Ela ganha um salário mínimo por mês. Tá bom. Eu vou ter direito ao benefício? Não, porque, sob o ponto de vista do requisito legal, a minha renda é superior a 1/4 de salário mínimo. Então põe mais um irmão. Faz de conta que sou eu, meu irmão e minha mãe.
Minha mãe que ganha um salário mínimo, meu irmão que não ganha nada e eu que não ganho nada, sou deficiente. Tem direito ao benefício? Não, porque é mais que um quarto de salário mínimo. Tá bom, mais um irmão. Já são 4 pessoas na família. 4 pessoas na família por um salário mínimo. Agora tem direito ao benefício? Também não. Porque se você olhar, é menos que um quarto de salário mínimo. Tem que ter, vamos dizer assim, se for um salário mínimo, tem que ter 5 pessoas para dividir. Então, a partir daí, sim, fica menos que um quarto de salário mínimo de renda familiar per capita. A gente percebe que é bem restrito, né? O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, também teve essa mesma noção e, por meio de uma ação judicial, a questão chegou ao seu plenário, eu cito aqui, né, mas são várias ações, cito uma delas, reclamação 4374 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele adotou o seguinte requisito jurisprudencial: meio salário mínimo de renda familiar per capita. Daí alguém poderia falar, mas qual que eu uso, Omar? Eu vou usar menos de um quarto ou meio? Bom, claro que se você tem concursos que você vai usar a jurisprudência de uma forma mais cotidiana. Analista, as carreiras jurídicas, né, magistratura, DPU, etc. E tem a maioria dos concursos que você vai utilizar a legislação. Então, técnico dos tribunais, por exemplo, que é o foco principal dos que me assistem. Nesses casos, tranquilo, é menos de um quarto de salário mínimo. Porém, é bom a gente saber, tendo em vista que é algo pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é interessante você saber que vai que, não costuma ser assim, vai que cai da seguinte forma: segundo a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, você usa o meio salário mínimo, tá certo? Então, olha a diferença que dá. Para aquele exemplo que eu dei, poxa vida, um precisa de 5 pessoas para eu conseguir o benefício. O outro, 2 pessoas já bastam. Por exemplo, eu e minha mãe. Minha mãe recebe um salário mínimo e eu sou deficiente. Acabou. Meio salário mínimo de renda familiar per capita dá o benefício para a pessoa. Por outro lado, se eu usar o critério legal, eu preciso de 5 pessoas para receber, para dividir aquele um salário mínimo. Então, os senhores veem que é bem diferente, tá bom? Mas se não falar nada, o teste, por exemplo, a questão é normalmente teste, nesse caso você vai usar o da lei, um quarto salário mínimo que continua lá na legislação. Para a concessão desse benefício do BPC, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade. Por que isso, gente? Porque, veja, tanto o INSS quanto a Justiça, eles sabem que existe muita renda não declarada, muita informalidade. Então, tem pessoas que às vezes vai ver a renda mesmo declarada, porque isso aqui se faz declaração sobre as penas da lei no INSS, para você falar quanto que você ganha, né? Se você não tiver uma renda, vamos dizer assim, uma renda formalizada em carteira de trabalho, ou um benefício da Previdência que você recebe, regime geral, regime próprio, se tiver uma renda formalizada, é por declaração. E às vezes as pessoas não mentem na declaração. Então, cabe ao INSS, pode o INSS, por verificar as condições de miserabilidade de outras formas. Então, por exemplo, claro, chega no âmbito da justiça, no Poder Judiciário, a gente faz um laudo socioeconômico. Vai o assistente social. Poxa vida, casa muito boa, tem carro, tem tudo. Ah, mas o carro está em nome do meu filho, sabe aquelas coisas? Poxa, tem uma boa situação. Você fala, não é possível você manter uma casa, às vezes até mansão. Mas eu julguei uma mansão, estou falando sério. Num bairro nobre de São Paulo, uma coisa até assustadora. Uma casa fantástica, assim. Você fala, poxa vida, não sei se a pessoa pediu o benefício, claro que não ganhou, mas talvez a renda fosse zero, mas de alguma forma essa pessoa, obviamente, de alguma forma tem alguém a mantendo. Então, nessas hipóteses, não terá direito ao benefício. O que mais? O valor de um salário mínimo recebido por qualquer integrante da família a título de LOAS não será considerado para fins de cálculo da renda familiar per capita. Então, vamos lá. O que eles quiseram dizer? Eu sou um deficiente que está pleiteando o LOAS. Legal, o BPC. Só eu tenho um irmão que também é deficiente, que já recebe o LOAS. Esse salário mínimo que ele recebe a título de LOAS, será que vai valer também na hora da gente repartir, verificar a renda familiar per capita? A resposta é não. Então, o valor de um salário mínimo recebido por qualquer integrante da família a título de LOAS
não será considerado para fins de cálculo da renda familiar per capita. E, atualmente, houve alterações no campo da jurisprudencial, especificamente, hoje também se aplica para benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo. Então, seja benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, seja LOAS, só que o LOAS está explícito na legislação e o benefício previdenciário é uma construção jurisprudencial. Mas eles não contam na hora do cálculo da renda familiar per capita. O valor recebido por qualquer membro da família a título de Bolsa Família, estágio ou como aprendiz não entra no cálculo também. O aprendiz, gente, a ideia é realmente a pessoa estar se construindo profissionalmente. Então seria horrível se eu chegasse para falar, olha, se você continuar com aprendiz ou estágio, né, ou você não gera o direito a um benefício para o seu parente, seu familiar, na prática você vai deixar de crescer profissionalmente porque vai querer que não prejudicar o seu familiar, não prejudicar a sua família. Então, estágio, contrato de aprendizagem, eles são diferenciados. Tem uma natureza salarial no caso do aprendiz, no estágio não. Mas, mesmo assim, é para não limitar uma pessoa que, obviamente, está buscando um crescimento profissional. O Bolsa Família, porque o Bolsa Família é para situações de miserabilidade. Então, eu não posso contar também, porque, de alguma forma, isso também poderia acabar limitando ou gerando um crescimento da pobreza daquela família. Então, corretamente, o valor recebido por qualquer membro da família, a título de Bolsa Família, estágio com aprendiz, não entra no cálculo. Por outro lado, o próprio não pode ter renda. O próprio beneficiário não pode ter nenhum tipo de renda, certo? Nem renda, nem receber benefícios de natureza assistencial ou de natureza previdenciária. Tem algumas exceções com relação o LOAS deficiente, que a gente fala, né? LOAS idoso e LOAS deficiente. Existem algumas diferenciações com relação ao LOAS recebido por um deficiente. Vamos dar uma olhadinha aqui. O benefício de prestação continuada, o LOAS, será suspenso pelo órgão concedente, que é o INSS, quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, de microempreendedor individual. Por quê, gente? Porque se a pessoa já tem renda, acabou. Por que eu vou dar uma outra renda para ela? Tá bom, pode não ser maravilhoso, mas daí a gente tem que entender que assistência social é para aquele que realmente precisa. Não estamos na Suécia, na Noruega, para assistência social para todas as pessoas no âmbito de um salário mínimo. Isso até é diferente. Existe um critério mais abrangente para um Bolsa Família, por exemplo, que atinge muito mais pessoas, mas para o critério de receber um salário mínimo, daí tem que ser alguém que realmente precisa. A pessoa está trabalhando, é MEI ou é um empreendedor, o legislador quis excluí-lo desse direito, ok? Aqui a gente vai dar uma olhadinha no parágrafo 1º, extinta a relação trabalhista. Então, aquele deficiente que estava trabalhando. Ou a atividade empreendedora, como MEI, de que trata o caput desse artigo, e quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego, que também é um benefício de natureza previdenciária, que não possibilita receber junto LOAS, e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer outro benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do artigo 21, que eu já falo para vocês, é de 2 anos. É assim, vamos lá. Eu estou recebendo LOAS deficiente. E daí eu abri uma empresa, abri uma inscrição como microempreendedor individual, ok? Então, agora, em tese, pelo menos eu sou um empreendedor. Nesse período, fica suspenso o meu benefício. Vamos dizer, 6 meses depois, aquele meu negócio não dá certo e eu dou baixa naquela inscrição como microempreendedor individual. Ok, a partir da baixa, eu volto a receber o benefício sem necessidade de passar novamente pela perícia médica para verificar se eu continuo ou não deficiente. Respeitado o prazo de 2 anos. O que é esse prazo de 2 anos, gente? É o seguinte, de 2 em 2 anos, o LOAS é reavaliado. Pode ser o LOAS idoso, vai ter uma reavaliação, evidentemente, exclusiva no campo da miserabilidade.
pode ser o LOAS deficiente, que vai analisar a permanência da miserabilidade, mas vai examinar também o quê? Se a pessoa permanece deficiente, que obviamente é possível em tese, pelo conceito mais aberto, que é a de deficiência, que a gente vai estudar no próximo bloco, é possível em tese que você seja deficiente, deixe de ser deficiente em uma alteração no quadro de saúde, tá certo? Bom, então a gente continua com esse tema no próximo bloco. Até lá!